Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o transtorno do processamento auditivo central com a professora Maura. Todo mundo já conhece a professora Maura, né? E eu estou muito feliz, como sempre, porque é um prazer recebê-la aqui. Estou com muita saudade dela, ela já entrou. É uma live de bate-papo. Separei algumas perguntas para fazer para ela, porque eu quero ouvi-la novamente. Não canso de ouvi-la, mas vocês também podem enviar no chat as perguntas de vocês, tá bom? Bom, eu gostaria que você explicasse para mim, para o pessoal aqui novamente, que eu recebo muitas dúvidas ainda, da relação do transtorno do processamento auditivo com a dislexia. Isso de profissionais fonos que pegam o exame, uma criança com queixa. O que você tem aí para orientar os Então, fonos assim, sobre isso? Sei que vamos, você tem muito, a gente ficaria horas aqui. vamos pensar que a leitura escrita, vamos tirar o nome de dislexia, porque tem a dislexia e tem vários problemas de leitura escrita. Então, vamos pensar o que é a leitura escrita. Não é a base dela toda, é o que a gente é baseado na nossa fala, no que a gente escuta e no que a gente fala. A escrita é um outro código para representar o que a gente escuta. Tá certo? Então, a base da aquisição da leitura escrita, ela é auditiva. Lógico que você não tem só audição, você tem o componente visual, mas você tem componente auditivo e componente visual. Se esse componente auditivo está com falhas, é natural que isso se manifeste na leitura escrita. Então, se a gente vai chamar isso de causa, se a gente vai chamar isso de função alterada subjacente, aí é uma escolha de cada profissional. Mas que a gente está falando de um contínuo de aquisição, quer dizer, eu ouço, eu processo o que eu ouço e eu transformo isso em comunicação gráfica. Um problema que eu tenha na audição, no processamento auditivo principalmente, vai com certeza interferir na leitura escrita. E aí, o que a gente tem que fazer? Na minha opinião, se você recebe um caso com uma hipótese diagnóstica de dislexia, um problema de leitura escrita, você não pode fechar se você não fez toda a avaliação, tá certo? E encontrando as alterações auditivas, elas devem ser trabalhadas como a gente trabalha em qualquer outro comprometimento. Isso não é dislexia, então eu tenho feito isso com dislexia, com apraxia, com TEA, não deixa de ser TEA, não deixa de ser apráxico, não deixa de ter dislexia. Mas a parte auditiva a gente trabalha para dar uma base auditiva que vai favorecer o desenvolvimento e a aquisição de outras funções por esses indivíduos. Eu vejo muitos profissionais esperando encontrar dados específicos no exame que correlacionam a isso. Não há um dado específico. Sim, quando você vai fazer um levantamento de literatura, o que você mais vai encontrar é alteração na nomeação dos padrões de frequência relacionados à dislexia, em termos de literatura. Agora, não é porque eu tenho uma alteração de nomeação que eu sou uma pessoa em risco de ter uma dislexia. Eu posso ter esse comprometimento auditivo sem que ele se manifeste como uma dislexia. E também eu posso não ter essa alteração e ter uma dislexia. Então, o mais descrito na literatura é a nomeação dos padrões. Depois, talvez a escuta dicótica e, por último, em termos de descrição na literatura. Eu não estou falando em termos de realidade, que a gente não tem dados suficientes para isso. Seria a resolução temporal. Então, normalmente, quando a gente pega criança com problema de leitura escrita, é nessas áreas que a gente pega a falha. Né? Às vezes vem uma história assim, uma dificuldade enorme de leitura escrita e só deu um SSI alterado. Eu falo, escuta, gente, isso não justifica
Agora, só deu um teste de padrões, nomeação dos padrões de frequência, eu falo, isso justifica. Então tem que trabalhar. Entendeu? E ter o raciocínio clínico, né, Maura? Das hierarquia, das habilidades. É uma coisa que eu acho que é das mais difíceis para os profissionais que trabalham não só em processamento auditivo, mas que trabalham com habilitação e mesmo os que trabalham com avaliação. É ter esse olhar desse contínuo, que a gente tem que olhar todo o processo. E não adianta a gente falar isso, olha, a gente tem que olhar todo o processo, aí pega um exame alterado de processamento auditivo e fala, tem que fazer treinamento auditivo, sem saber da avaliação de linguagem, sem saber das outras informações. Então, não adianta o discurso ser bonito e a atuação ser na prática. Tá certo? Então, olha, hoje pelo Insta entrou uma mãe desesperada em contato. Tá certo? Olha, porque tem problema de processamento e eu preciso de umas orientações. Eu falei, olha, desculpa, mas eu não faço esse serviço. Eu uso o meu Insta para fazer propaganda dos meus cursos. Não foi a Carol que mandou, não, né? Dessa vez não. Aí ela fala que ela já fez o exame, que ela já fez tratamento. Eu falei, mas escuta, se você já fez tudo isso, por que você está com problema? Então a criança continua com todos os problemas, fez já 1 ano de fono, tem gagueira, tem problema de leitura escrita, e aí agora vai fazer o treinamento auditivo. Eu falei, manda o exame para eu dar uma olhadinha, pelo amor de Deus. O exame não justificaria nem uma troca surdo-sonora, quanto mais uma dificuldade de aprendizagem. Vocês estão entendendo? Então, e ela está fazendo há mais de 1 ano o tratamento em cima só do exame de processamento auditivo. Então, virou. Aí fala, exame de processamento auditivo é tudo. Não, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que não é tudo. A gente toma cuidado, a gente faz avaliação de linguagem, a gente caminha para o neuropsicológico. Tem que ter um olhar amplo, né? Além da orelha. Né? E é isso. Agora, que a entrada é o processamento auditivo, é o caminho, é o início de todos os nossos caminhos de comunicação e aprendizagem auditiva. Tá certo? Perfeito, Maura. Ai, que lindo! Eu que dei de presente não é só a Maura. Da live, não. Da minha mesa de trabalho. Que legal, Maura. Só explicando para o pessoal que eu falei da Carol, porque eu não estou atendendo, eu recebo muitas pessoas também na internet perguntando, e a Carol sempre veio falando da Maura, e a Carol passou o contato da Maura para uma mãezinha que mais ou menos igual esse caso, né? Chega até a gente, quer uma resposta por meio da internet e não tem como, sabe? Não tem como. Por mais que tenha um exame mostrando transtorno do processamento auditivo, tem que ter um raciocínio clínico, tem que ter um tratamento, né? Tem que ter toda uma avaliação ainda que o terapeuta vai fazer. Exatamente. Né, Maura? Isso mesmo. Maura descascou com a Carol. Detalhes aqui. Eu falei, ó, cara, você sabe que a Maura é brava, não faz isso. Maura, bem. Uma outra, seguindo nesse mesmo raciocínio, que é olhar como um todo, não é só alteração no exame, mas também recebo muitas perguntas sobre a relação com a gagueira. Inclusive, eu tive um paciente que melhorou muito, muito, muito com o treinamento auditivo. O que você tem para nos orientar? Gagueira, sem dúvida. Eu acho que é o que a gente tem menos trabalho e menos paciente, porque existe um olhar para a gagueira, gagueira cai na mão de especialista. E a especialista em gagueira dificilmente se utiliza da nossa ferramenta para avaliação. Então, quando a gente recebe um paciente de gagueira, pelo menos essa é a minha experiência, ele não está com uma especialista em gagueira, ele está com uma fonoclínica. E aí, por isso ela manda para o processamento auditivo, porque ela está acostumada nos outros. Então a gente vai encontrar poucos trabalhos relacionando gagueira a processamento auditivo. Então vamos pensar
sem o processamento auditivo, e os trabalhos falam uma grande frontal. Gagueira é seu cachorrinho? Pequenininho? Não, é lá fora. É tão pequenininho, de tão alto. Bom, então, muitos estudos atuais estão relacionando a presença de gagueira com disfunções de frontal. E aí, nesse sentido, nós vamos pegar no nosso exame e você sabe o quanto a gente pode ajudar funções executivas, não é? Com a abordagem auditiva, trabalhando memória, trabalhando memória operacional, memória de curto prazo, trabalhando programação de saída, e isso pode sim trazer benefícios para o indivíduo gago. Então, prestem atenção, eu não estou falando que a gente cura a gagueira e que é o único tratamento, mas é o mesmo olhar que eu falei para vocês, das dislexias, das apraxias, tá certo? Talvez aproximando mais do TDAH, já que é nas questões de disfunção de frontal, mais do TDAH do que dos problemas de linguagem. Tá certo? Em termos de áreas de disfunção, ok? Legal. E se você tem uma gagueira com uma base de linguagem, né, com uma base de prosódia, a gente também pode ajudar, né, como fonoaudióloga que olha esse funcionamento cerebral. É olhar o cérebro como um todo, né, Maura? Eu estou chamando a gente de neurofonoaudiólogas. Eu vi esse curso, eu quero fazer, né? Tem que fazer. Só falta esse. Foi a primeira. Neurofonoaudiólogas agora, porque é o que a gente é. Não é? A gente não é neuroaudiologista, nem neurofonoterapeuta. Quem trabalha com processamento auditivo é neurofonoaudiólogo. Legal, Maura. Uma outra dúvida que eu recebo também, aí envolve um pouco do teste, é sobre a dominância hemisférica. Sim. O paciente é destro, mas dá uma dominância para o lado direito. Para o terapeuta em si, porque o avaliador ele tem que se certificar de que é aquela a resposta da criança. Mas e para o terapeuta? O que isso influencia? O que ele tem que ficar atento? Na verdade, teoricamente não influencia em nada, a gente só está vendo. Ele vai influenciar no direcionamento do nosso raciocínio diagnóstico, onde está a linguagem, para eu saber que orelha está passando pelo corpo caloso, o que eu preciso saber é isso. Por isso que eu preciso saber onde está a linguagem. Se a linguagem está no hemisfério esquerdo, a orelha que passa pelo corpo caloso, a via, né, da orelha que passa pelo corpo caloso é a orelha esquerda, porque ela cruza e passa. Mas se a linguagem está no hemisfério direito, quem vai cruzar pelo corpo caloso é a orelha direita. Então, na verdade, tanto para interpretar como na hora de trabalhar, a gente tem que saber qual é a orelha que está passando pelo corpo caloso, qual orelha precisa ser favorecida. A fonoterapeuta, ela olha o resultado e vê, a orelha esquerda está melhor que a orelha direita, então eu preciso favorecer a orelha direita, tá? Perfeito. O cérebro não é uma caixinha fechada, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mesmo todas esse caminho que a gente fala, então figura fundo, tronco encefálico, a estrutura mais importante, mas o cérebro está trabalhando como um todo, porque se eu estou abafando fala e prestando atenção na fala, o abafamento o tronco fez, mas todo o resto está acontecendo simultaneamente. Então, não existe isso, não é? E a gente espera uma mudança no comportamento, né, do nosso paciente, não só no exame. Não. Também vejo muito isso. Porque senão, Larissa, a gente treinava o teste e o paciente ficava bom. Perfeito. E não é o que acontece, tá certo? Então, a forma da gente documentar a melhora é refazendo o exame. Mas de que vale um exame normal se as dificuldades de aprendizagem que levaram os pais a nos procurar continuam presentes? Então tem que ter uma melhora no exame e a melhora da queixa. Por que o pai procurou a gente? Porque a criança falava errado. Ah, não, ele está ótimo, o exame dele está normal, mas ele continua falando errado, a gente pode falar isso? Não. Então, são
funções cerebrais, eu identifiquei as funções cerebrais que estão causando aquela dificuldade de comunicação e aprendizagem. Na hora que eu trabalho essas funções, o comportamento tem que se modificar, tá certo? Ok? Maura, e agora sim, é uma pergunta que eu recebo bastante, eu explico, mas eu queria que você explicasse com as suas palavras de sugestão e dicas para um fono que quer trabalhar com processamento auditivo, mas não tem audiômetro. Que você acha que dá certo? Por que ele precisa investir no audiômetro? Não, a gente tem... Não? A gente tem algumas opções de fazer estimulação de funções auditivas, tá? Então, a tradicional, que o pessoal fala a fono de cabine, na verdade, é a fono de audiômetro, tá certo? Porque o que interessa para a gente é o audiômetro, para a gente poder saber quanto que a gente está aumentando, quanto que eu estou favorecendo aquela orelha, exatamente em dB, para eu dar a condição necessária. Que intensidade está a minha voz em relação com a competição. Então, isso é o treinamento auditivo acusticamente controlado, ok? Mas não significa que, se eu pego um computador e pego um Duotraining ou qualquer outro programa que tenha estímulos dicóticos e ponho um fone nessa criança, que eu não estarei trabalhando a escuta dicótica, a integração e separação binaural. Ou eu pego o TSA para trabalhar o não verbal verbal e eu estou ali, eu estou com o celular na mão e a criança está na minha frente, eu dou o celular na mão da criança. Eu estou trabalhando as funções auditivas. O que eu não posso falar, em hipótese alguma, é que eu estou fazendo um treinamento auditivo acusticamente controlado. Estou fazendo uma estimulação auditiva visando melhorar a função de integração, figura fundo, enfim, o que o paciente precisa, a resolução temporal, que eu vou trabalhar com Morse. Que diferença faz se eu estou no computador, ou se eu estou no celular ou se eu estou no audiômetro, tá? Mas eu tenho que deixar claro, não posso, uma pessoa me liga para o consultório das meninas e fala, olha, eu recebi uma indicação para fazer um treinamento auditivo em cabine. Ninguém fala acusticamente controlado em cabine. Aí a pessoa fala assim, eu faço treinamento auditivo, só não é em cabine. Então, não é assim, gente. Porque quem pediu o treinamento acusticamente controlado está considerando que vai ser um programa só de estimulação auditiva, 12 sessões por volta de 12 sessões, tá? E aí, de repente, vem assim, mãe que fala assim, eu fiz treinamento auditivo por 1 ano e meio. Ô, gente, que é isso? Não que a gente não possa fazer um tratamento fonoaudiológico por 1 ano e meio. Mas a gente não pode falar que a gente está fazendo um treinamento auditivo. Cuidado. E acaba que em algum momento esse profissional vai ficar limitado nos recursos. Fica limitado nos recursos, principalmente quando a gente está falando de escuta dicótica. Escuta dicótica e figura fundo são os recursos que a gente tem mais dificuldade de trabalhar sem o audiômetro, porque são os recursos que a gente não... São as situações que a gente precisa de controle de intensidade. E nós não temos isso sem o audiômetro. Ainda mais quando tem uma orelha, né, mais rebaixada que a outra nas habilidades, né, Maura? Exatamente. E outra questão, pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho, ou então vai ver que eu sou assim, as outras pessoas não são, mas a minha postura, quando eu faço um treinamento acusticamente controlado, postura profissional, o relacionamento que eu estabeleço com o meu paciente é completamente diferente do relacionamento que eu estabeleço na mesa. Por quê? Eu tenho uma pressão, eu tenho um programa a ser cumprido. Eu vou ficar 40 minutos estimulando a via auditiva do meu paciente. Então, eu tenho lá uma sequência de tarefas que eu vou fazer mais ou menos aquilo que eu programei, tenho que fazer algumas adaptações, enfim. Mas são 40 minutos de estimulação auditiva. O máximo que tem de intimidade é, oi, tudo bem? O que você fez no final de semana? É o que eu não consigo fazer, que você sabe, né, Maura? Então, mas o treinamento acusticamente, porque se eu tenho 10 minutos conversando com o paciente, eu não vou fazer o tratamento em 12 sessões. Então, a gente tem
E sem contar que não tem, bom, agora ninguém toca em ninguém, mas um tá dentro da cabine e o outro tá fora, não tem aquele negócio de você pôr a mão na cabeça, de você falar, segurar um pouco, falar não, se controla um pouquinho, você já fala, com pode amor, parar, né, Maura? né? Agora, na mesa, não, o relacionamento é diferente, tá certo? A pressão que a gente coloca para fazer aquela sequência, a gente não faz uma 40 minutos de sessão auditiva, a gente junta com outras coisas, tá? E isso são dois tipos de tratamento: fonoaudiológicos, tá? Para mim, tudo é terapia fonoaudiológica, mas o método utilizado é o treinamento para estimular as vias auditivas, ou é o treinamento acusticamente controlado, ou é a estimulação mais ecológica das funções auditivas. Tá certo? E esse feeling vai do profissional também. Vai do profissional, Larissa, e vai também da necessidade de resposta rápida. Sim. Então, você pega uma criança de 8 anos que não se alfabetizou e ela tem uma diferença entre as orelhas, você vai mandar para um treinamento acusticamente controlado para, depois da 6ª sessão, já começar a lascar a brasa na aprendizagem, porque nós vamos esperar mais quanto tempo? Então, não é só o feeling profissional, mas é a necessidade da criança, tá certo? Não perder tempo, né, Maura? Não perder tempo. Eu nunca trabalho só com o treinamento auditivo, vocês sabem disso, então sempre tem uma fono trabalhando comigo, ou logo em seguida, ou enfim, né? Mas que vai trabalhar a fala, que vai trabalhar a escrita. Então, eu nunca chego para um paciente e falo assim, vou fazer 12 sessões, e o seu filho vai parar de gaguejar, ou o seu filho vai deixar de fazer troca sobre vai ser alfabetizado, né? Certo, ok? Alfabetizar até de vez em quando, eu não prometo, mas eu vou... Eu já alfabetizei 2 crianças online nessa pandemia. Foi muito bacana. Foi muito bacana. E só em cima das atividades auditivas. Só em cima das atividades auditivas. Foi muito bacana. Foi uma experiência boa. E por que 12 sessões, Mauro? Sei que vai ser uma dúvida que o pessoal vai perguntar aqui, porque os estudos mostram. Pois é, sabe, eu não sei nem te dizer de onde que saiu esse negócio, tá? Mas as pessoas falam de 8 a 12 sessões. Eu, quando eu tô com idoso, eu falo, idoso ou lesão cerebral, eu falo, olha, não sei quanto tempo, tá? Eu falo, com criança, com adolescente, quando não tem lesão, são 12 sessões. O fato é, se você dá a tarefa auditiva que ele precisa, essas 12 sessões, Larissa, elas são suficientes. Mesmo que você não zere o exame, mas naqueles 3 meses de superestimulação auditiva, são importantes. E se ela não alcançou mais, é porque ela não estava pronta, ou porque você não deu as tarefas que precisava. Então, não adianta você fazer mais sessões, tá? Isso. Então, damos um boom não é um boot de estimulação auditiva para esse cérebro poder aprender com a fonoterapeuta, que vai trabalhar aquisição de linguagem, de fala, de leitura escrita, e daqui a um tempo refaz o exame e vê como é que estamos. Vai precisar de mais um reforço auditivo ou não? Então, eu vejo como uma estratégia que acelera a aquisição de funções. Então, se ela acelera, eu não posso chegar para o pai e falar assim, não sei quanto tempo. Depende da criança. Depende, vai ficar 6 meses, com outra fica 1 ano e meio. Não, eu estou dando um empurrão para o negócio correr. Tá certo? Então, tem que ser num tempo curto mesmo, porque senão ficam aquelas crianças 2, 3, 4 anos em tratamento e não estão lendo fluentemente. Tá certo? A gente cai na mesma coisa de sempre. Maura, eu sou muito da terapia, você sabe, mas foi você que me ensinou a fazer os exames, né? Sou muito grata. E eu ensino muito mais a área da terapia, mas as fonos acabam querendo aprender sobre a avaliação.
E sim. sobre o diagnóstico, ainda tem muitas dúvidas, porque não há um consenso, né? Não tem um laudo, um relatório fechado que a gente tem que seguir. Vocês devem ter visto que saiu o guia, não é? O guia de processamento auditivo, que é um ganho enorme para quem trabalha nessa área, porque até agora, qualquer coisa que a gente precisasse justificar, a gente tinha que recorrer à ASHA, e tudo bem, é ótimo, não é? Mas é em inglês, tá certo? E nem todas nós dominamos essa língua. Então, hoje a gente tem um guia. Lógico que a gente concorda com umas coisas, não concorda com outra, não importa, mas o guia está lá e a gente pode usar como referência. Eles fazem algumas sugestões, não é? Eu, por exemplo, você sabe, eu não fecho como transtorno de processamento auditivo central. Eu falo das alterações nas funções auditivas centrais e tento fazer uma descrição sem falar qual é a área para remeter para corpo caloso, para córtex auditivo primário, para hemisfério direito, que é o meu olhar num diagnóstico, que é onde está o problema. Não é qual é o problema, onde está. É onde está, é na hora que eu sei onde é que eu sei o que eu vou fazer por ele. Mas, realmente, a gente tem muitas limitações em relação ao diagnóstico e muitas variáveis. Um chama de uma coisa, outro chama de outra coisa. Na minha opinião, se você sabe o que você está avaliando, qual é a área que está alterada, tanto faz o nome que você dá. O problema no cérebro, né? Na habilidade auditiva que aquele cérebro está fazendo. Então, por que ele não está fazendo? Por que essa orelha esquerda está ruim? Porque o corpo caloso não está funcionando? Ou porque na saída do tronco para a entrada no hemisfério direito está com algum problema? Porque o trabalho que eu vou fazer vai ser diferente, tá? Então, é esse olhar que a gente precisa ter, logicamente, com bastante cuidado e não sair por aí falando de localização, né? Porque não nos compete, Sim, não é fazer isso. Mas olhar esse cérebro, como ele funciona, e depois usar o nome que for mais aceito na região onde você está, porque também não tem sentido, o médico X, o Y, aquilo gosta de tal nomeação, aí eu vou usar outra nomeação e o médico não manda paciente para você. Pelo amor de Deus, não precisa fazer. Você falou de algo bem interessante que eu falo bastante. Explique para as outras pessoas o que é. Né? A gente não tem que ter medo, porque quando a gente explica, a gente abre portas. Por isso que você tem tantos contatos com médicos aí, né? Porque você explica para eles aprendem o que é o exame. Aprendem o que é o exame e aprendem. E aí eles falam assim, então, isso bate com o que eu observei também. E aí a gente passa a ser uma pessoa que ajuda a fazer o diagnóstico. Eu acho que essa sempre foi, sempre continua sendo a minha busca, que é não eu saber fazer um diagnóstico, precisa de treinamento auditivo, não precisa de treinamento auditivo. Eu quero que o neurologista queira saber o que eu penso, o psiquiatra queira saber o que eu penso, para ele fechar um diagnóstico maior, tá certo? Que o otorrino queira saber o que eu penso, tá certo? Assim como eu quero saber o que eles pensam. Passar a ser um instrumento útil no diagnóstico, e não ser o único instrumento de diagnóstico, que é o que a gente está vivendo muitas vezes. E banalizar, né? Algum médico fala assim, não, eu já tive caso do médico falar, não faz porque dá alterado em todo mundo. Né? Isso é direto. Não, eu já peguei o telefone e liguei, mandei um e-mail, dei uma de Maura. Isso é direto. Graças a Deus existe o WhatsApp, existem todas essas coisas. A gente tem que tentar, né, Maura, essa comunicação. Sim, conversando e explicando, e o que vai realmente convencer o médico são os nossos acertos. Não é tanto no diagnóstico como no tratamento. Aí ele passa a confiar no seu achar. Sim. E ele usa para o diagnóstico dele, tá? E isso é uma interação multidisciplinar também, né? Sim, a gente ensinar o que a gente aprende, o que a gente vai fazer com o nosso paciente.
ter essa comunicação aberta com outros profissionais é interessante para o nosso paciente, principalmente. Sim, né, Mauro? sim. Sim. Então, olha, no mínimo que a gente vai ter envolvido é o neuroaudiologista, a neurofonoterapeuta e, muitas vezes, a gente tem que ter o neuropsicólogo, a psicopedagoga junto, tá? Isso estou falando só nos exames, sem contar o médico, que muitas vezes ou é otorrino, ou é neuro, ou é o psiquiatra, que são os mais comuns, não é? Que a gente tem trabalhado mais. Maura, muito obrigada. Fiz todas as perguntas que o pessoal me mandou. Não, a gente pode ficar mais horas aqui conversando. Não é 1 hora? Geralmente é, mas eu separei essas perguntas aqui. E assim, vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal, aqui no chat? Vamos aproveitar que a Maura está disposta. Ó. 25 minutos. A Maura está disposta. Eu me programei para ficar 1 hora. Bom, eu tenho, então, vou falando, né? Eu tenho enfocado e tenho insistido muito nesse diagnóstico fonoaudiológico, tá? E a gente tem visto que o exame de processamento existe uma tendência, não é? E uma forte tendência em tornar o exame de processamento um exame 100% auditivo, não é? Com informações auditivas. Então, o enfoque audiológico do exame de processamento auditivo. Eu entendo perfeitamente a colocação, mas eu me pergunto, né? Você, por exemplo, você pede um exame neuropsicológico. Aí a neuropsicóloga faz, ela dá as respostas dela sobre memória, sobre atenção, e ela levanta as hipóteses, linguagem e processamento auditivo. E em cima das hipóteses que ela levanta, ela faz o encaminhamento dela, ela manda para o processamento auditivo e para a avaliação de linguagem. Ok. Você faz a avaliação de linguagem, você fecha. Consciência fonológica, tem questões auditivas, não é? Tem linguagem, tem vocabulário, blá, 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 e você levanta uma possibilidade de problema de atenção e de problema auditivo. Então, você vai pedir o exame de processamento, você vai pedir o neuropsicológico. E a gente não pode levantar hipótese. Então, eu faço o exame de processamento, eu falo sobre as vias auditivas e fecho o diagnóstico em relação às vias auditivas, mas eu levanto hipóteses sobre memória, atenção e linguagem. Então, esses 3 exames entrelaçados é que vão dar o diagnóstico para a gente. E a gente usa o exame de processamento, se a gente considerar que muitas vezes ele é o primeiro exame, para direcionar o que vem depois. Tá certo? Então, na hora que eu transformo o exame puramente auditivo, tiro o máximo que eu puder as questões não auditivas, eu também me distancio dos outros exames. Ninguém se preocupa em levantar hipóteses, porque aparece, porque a gente não pode fazer isso, gente. Tá? Não é isso. Eu acho. E eu tenho, então, a minha luta é em relação a esse diagnóstico fonoaudiológico, como o diagnóstico primário, o primeiro, em qualquer questão de comunicação e aprendizagem. É lógico que nem sempre é o primeiro, porque muitas vezes eu recebo encaminhamento de neuropsicólogos. Mas seria importante, na minha opinião, que os médicos, professores, tá certo? Tivessem cada vez mais esse tipo de informação. Comecem investigando a questão auditiva. Então, qual é a primeira questão auditiva que a gente precisa investigar? O quanto o indivíduo ouve. Tá certo? Ok? Porque quantas crianças não têm limiares normais, estão tendo transtorno de aprendizagem, estão tendo diagnóstico de déficit de atenção, tá? E que são encaminhadas para o processamento auditivo, e aí a gente descobre que tem perda auditiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, quanto ouve. Depois,
como processa esse som, para saber como isso chega em área de linguagem. E depois, avaliação de linguagem. E por último, funções executivas. Como é que eu posso fechar um diagnóstico de função executiva se eu não sei quanto ele ouve? Perfeito. E mesmo de linguagem. Como é que eu posso fechar um diagnóstico de problema de linguagem se eu não sei quanto o paciente ouve? Porque, gente, saber que um paciente é surdo é fácil. Saber que ele tem perdas auditivas discretas, nem nós, fonoaudiólogas, percebemos. Porque a gente atende o paciente assim, ó, de frente para o paciente. Sim. E eu relacionar todas essas outras habilidades, né, do cérebro que as avaliações vão nos nortear. Não é? é? Para nortear o nosso tratamento, a evolução, o planejamento. E quando que você pede a reavaliação? Eu sei, mas as meninas aqui estão perguntando sobre a reavaliação. Então, se eu fiz o treinamento auditivo acusticamente controlado, eu vou pedir a reavaliação por volta de 40 dias depois da finalização do treinamento auditivo. Independente, então vamos lá, esse paciente fez o treinamento auditivo e está com um tratamento fonoterapêutico também, tá? Aí eu acabo o treinamento e a pessoa continua. Essa semana teve essa pergunta no grupo. Aí a pessoa falou, a audiologista quer refazer o exame, mas eu sei que algumas questões ainda não foram resolvidas, de linguagem. Não interessa. Não interessa. Se foi feito o treinamento auditivo acusticamente controlado, você tem que refazer para saber, em termos de funções auditivas, o que foi alcançado e o que não foi alcançado, mesmo que outras questões superiores permaneçam. Agora, se eu não fiz o treinamento auditivo acusticamente controlado, então eu fiz o exame, a fonoterapeuta está trabalhando a estimulação das vias auditivas, está trabalhando também linguagem, aprendizagem, enfim. Aqui a gente tem duas situações. Ou quando você sente que as dificuldades já foram solucionadas, tá certo? Então você pede a reavaliação. Ou quando você sente que algumas questões não estão evoluindo. Então você teve uma evolução, mas algumas questões, ou então deu uma brecada, ou algumas questões você não está conseguindo resolver. Esse é o momento de pedir novamente. Tá certo? De uma maneira geral, não dar um intervalo menor que 6 meses entre um exame e outro, não do treinamento auditivo, estou falando do tratamento fonoaudiológico. Então, quando eu faço um laudo, não é? E peço, é uma criança de 7 anos, e peço uma reavaliação a partir dos 8, para a gente poder fechar direitinho esse diagnóstico, eu sempre coloco, porque se a criança tem 7 e 8 meses, a partir dos 8 é daqui a 4 meses, eu sempre coloco, depois dos 8 com um intervalo mínimo de 6 meses. E é a mesma coisa que eu recomendo para fonoterapeutas. O que eu vivo no dia a dia? Às vezes eu recebo um paciente que fez exame faz 3 anos, fez exame de processamento. Volta para refazer o exame. Larissa, se o paciente está bom, tudo bem. Mas mais da metade volta com os mesmos problemas. 3 anos depois. Então, o que a gente perdeu? A gente perdeu condições cerebrais ideais ou próximas da ideais. Quer dizer, eu estou cada vez mais distante da época certa de trabalhar. Eu estou 3 anos mais velho. Aquilo poderia ter sido trabalhado e deveria ter sido trabalhado lá atrás. Quando a fonoterapeuta pede o exame de processamento auditivo, eu acho que ela tem um compromisso de estimular as vias auditivas. Mesmo que ela não peça, ela não encaminhe para o treinamento auditivo acusticamente controlado, ela tem que estimular as vias auditivas, se apareceu alteração.
Sim. Porque é sacanagem, não é? Você pega um exame que está alterado e você não trabalha? Você vai trabalhar o visual da criança? Então você vai ensinar a ler e escrever todo em cima do visual e não vai trabalhar aquela... Vou falar de um caso que eu tive, né? Eu estimulei as habilidades, mas eu observava muitas questões de acesso ao léxico e emocionais. Então, a criança não tinha avaliação neuropsicológica. Sim. A mãe quis continuar a terapia, eu vi que eu não estava evoluindo, e aí eu pedi para a gente parar e fazer a avaliação neuropsicológica. Antes de começar novamente um pacote, nova estimulação, eu preciso dessa avaliação neuropsicológica. Isso, porque às vezes, logo de cara, não é? Você já pede o pacote todo. Processamento, linguagem, neuropsicológico. Mas há alguns casos que as questões auditivas são tão claras e as questões não auditivas não são tão claras que vale a pena você fazer essa estimulação auditiva, tá certo? Para depois ver se você vai realmente precisar pedir um neuropsicológico ou não, ou se você vai pedir uma reavaliação do processamento e talvez nesse momento entrar com um treinamento auditivo acusticamente controlado, tá certo? O que a gente não pode é ficar dando murro em ponta de faca. Por quê? O cérebro do paciente está perdendo o bonde do desenvolvimento e ele vai pagar por isso, pelo nosso erro, que é erro nosso. Ele vai pagar pelo nosso erro para o resto da vida dele. Tudo que ele consegue hoje de positivo, por causa da gente, que a gente é maravilhosa mesmo, não é? Ele também vai usufruir para o resto da vida dele. Mas o que a gente não faz por ele hoje, ele vai ficar sem para o resto da vida dele. A culpa é nossa. É estudar, né, Mauro? Estudar, praticar. Estudar é lógico que a gente erra, não é? Faz parte da vida a gente errar. Eu sempre faço esse comentário. Quando eu olho para trás e penso, nossa, aquele paciente eu deveria ter feito tal coisa. Aí eu olho para frente e falo, graças a Deus que eu consigo olhar para trás e ver meus erros, porque significa que eu segui em frente. Sim. Porque quando a gente olha para trás e acha que a gente fez tudo certo, tem alguma coisa errada. Perfeito, Maura. Eu ia fazer uma pergunta, estava na minha cabeça, fugiu. E as meninas estão sem perguntas. Sabe o que eu acho? Teve já muita live, né? Ninguém vai ter pergunta para fazer. Não, tem várias perguntas aqui. É porque são assuntos extensos, então eu estou selecionando um pouquinho, né? Por que 40 dias? Ó, aqui, a Beatriz. Por que 40 dias depois do treinamento auditivo? Isso, acredita-se que é tempo suficiente para o paciente. Se ele adquiriu alguma... eu não posso chamar de função, mas se ele aprendeu a fazer uma tarefa, mas ele não automatizou essa tarefa, tá? Se eu faço depois de uma semana ou na sequência, vai aparecer como normal. Mas se eu faço depois de 40 dias, deu tempo já de tudo estar automatizar, né? Exatamente. Então, o que a gente pega depois de 40 dias é o que ele efetivamente conseguiu. E a gente tem grande prazer na maioria dos casos, por quê? Lógico que eu não consigo, não sei se alguém consegue, mas na minha última sessão de treinamento, eu retesto só os testes que estavam alterados, para ver como ele está terminando a última sessão. E não são raras as vezes, pelo contrário, frequentemente, quando eu avalio depois de 40 dias, ele está melhor do que no último dia da sessão. Por quê, gente? Porque ele passou a usar aquela via que ele não usava e esse cérebro está ficando cada vez melhor. É isso que a gente consegue. Tem um controle, né, Mauro? Tem um controle. É isso que a gente consegue com as controle. Eu não estou, de maneira nenhuma, garantindo para vocês que a gente zera todos os casos, porque não é verdade. A gente não zera mesmo. Tem muitos casos que a gente melhora
e depois a gente vai ter que, ou a fonoterapeuta estimula, ou agora mesmo, já recebi um pedido de uma fono para rever uma paciente que a gente fez, não sei se 2018, 2019, perdi essa noção, e ela não tinha zerado, e a fono, então, ficou trabalhando, ela falou, então, mas eu quero que você reveja o paciente, porque eu estou percebendo que ainda tem diferença entre as orelhas, porque ela não conseguiu também trabalhar direito esse ano, né? Ficamos online. Então, é uma paciente que eu já fiz o tratamento, que eu já avaliei 40 dias, eu já vi o que ela avançou, isso está mantido, isso será mantido. Quando a gente está falando de uma criança, o que ela adquire, ela mantém, tá? Por isso, esse cuidado de 40 dias, para ter certeza que é aquisição e não é efeito de treino, efeito imediato de treino, ok? Com o idoso já não é verdade isso, que ele adquire, ele vai perder. Ele vai perder, porque a gente continua morrendo, então não tem jeito, envelhecendo, tá certo? Para a gente fazer a última, porque a gente só tem mais 8 minutinhos, a Raquel quer saber sobre uma medicação, se o paciente ele precisa tomar medicação, mas a mãe se recusa. O que você faz quando você vê que esse comportamento é difícil e envolve essa questão de medicação? Depende do grau de comprometimento. Então, há crianças que têm um transtorno de déficit de atenção e que o médico indicou a medicação, eu sou super favorável à medicação, não tenho nada contra, quando necessária, ela é excelente. Há pacientes que, apesar de não estarem medicados, a gente consegue trabalhar. Há pacientes que a gente não consegue trabalhar. E a minha posição, ela é muito clara. Se não medicar, eu não vou tratar. Pode procurar outra pessoa, eu não tiro o direito e eu não deixo de reconhecer que o pai é soberano nisso, mas eu sou soberana no tratamento que eu vou oferecer. Eu não vou oferecer um tratamento que eu não acredito que vai dar certo. Tá? E não pensa que eu estou fazendo isso eu faço isso mesmo. E eu tenho já alguns pacientes que eu perdi, outros que eu convenci. Quando há muita interferência de comportamento, não tem como, né, Mauro? Não, e às vezes, eu tive com uma colega esse ano um paciente, eu fiz a avaliação dele, eu fiz avaliação de linguagem online. E depois eu fiz a avaliação do processamento, normalmente lá no Fleury, porque foi logo no começo da pandemia, normalmente eu faço processamento e depois o online. Bom, e aí foi um custo, porque ele era abduzido a cada 2, 3 minutos, e é online, tá certo? Então eu fiz todo o diagnóstico assim, porque eu não posso chegar para a mãe e falar, olha, você medica para eu poder fazer o diagnóstico. Eu fiz toda a avaliação de linguagem assim. E no final da avaliação eu falei que tinha risco de dislexia, tinha risco de TDAH, e encaminhei para tratamento, encaminhei para neuro. Tá? Não era eu que ia tratar, porque ainda não tinha feito o exame de processamento, então não era eu que ia tratar. Aí fez o exame de processamento e a fono encaminha para mim. Mas eu não tive a mínima dúvida. Desde que vá no neurologista tal e comece a medicar, eu faço o atendimento com o maior prazer. Senão, não dá. Eu já tinha visto que não dava. Eu já tive um caso onde a criança começou a tomar medicação, a gente ficou observando o comportamento, eu não fiz mais o treinamento, eu já pedi uma reavaliação do PAC e apresentou melhora. Sim, olha, se o exame é ligeiramente alterado, você coloca a medicação para atenção, acabou. Por isso que, se a gente fez uma avaliação de processamento sem medicação, e aí passa no neuro, o neuro medica, e depois ele manda para treinamento auditivo ou para qualquer tipo de tratamento. Você fez uma avaliação de linguagem num paciente com uma desatenção forte. Depois da medicação, o resultado é outro. Então, precisa ser feito com medicação.
Aí você pode propor o tratamento, tá certo? Ok? Pronto, chegamos quase na uma hora que eu não quero deixar você cansada. Muito Ai, obrigada mais uma vez por ter aceito. E o ano que vem, se Deus quiser, vou te encontrar em algum curso presencial ou em algum outro online. tá bom. Maura, um grande beijo, obrigada. Aprendemos Obrigada a todo muito, viu? mundo. Aí, Larissa, muito obrigada pelo convite. A gente vai sempre se encontrando. Amém. Um Tá beijo. bom? Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau.